Eu queria compartilhar uma palavra inicial e depois os irmãos podem conferir e completar, o Ângelo e o Mike. E talvez a gente começar falando por que a gente está aqui. Uma vez o Martin Scott, ele nos seus dias semanais onde ele tira o meu couro no Skype, ele fez uma pergunta para mim que marcou assim minha jornada. Ele falou: Fábio, por que você faz o que você faz? Aí eu fiquei assim olhando, mas como? Não, ele falou: não, porque a maioria das pessoas, dos ministros, sabem responder o que estão fazendo, mas poucos sabem dizer por que estão fazendo. Então, se você está anotando, e lembrando que isso é uma conferência, então não é um seminário onde vão ter vários ensinos. A ideia não é trazer ensino, não é ensinar sobre profecia, não é nada disso. É trazer conferência. O que significa a palavra conferência? Conferir o que cada um está percebendo do Espírito. Então, se você está anotando, a primeira coisa que eu digo para você é: por que estamos aqui? E te encoraja a perguntar para você mesmo: por que você está fazendo o que você está fazendo hoje? Não o que, mas por quê. E eu vou tentar responder essa pergunta, e eu queria que você abrisse em Apocalipse, no capítulo 1. Por que nós viemos aqui conferir? Apocalipse 1, João, ele tem uma visão de Cristo em seu corpo glorificado. Ele tem a revelação do Messias muito forte. E no 12 diz que 1:12 diz que voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, ou com um peitoral de ouro do sumo sacerdote. E a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como a chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a sua voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol, e quando o vi, caí aos seus pés. Interessante que João, ele tem uma visão da revelação do Messias. Isso é muito forte. E eu quero convidar vocês a gente fazer uma verificação nas Escrituras, em Apocalipse. A partir do momento que João tem a revelação de Cristo, ele começa a profetizar para cidades, ou para a igreja nas cidades. Então, nós conhecemos que existem 7 cidades, 7 igrejas e 7 profecias. E no 2 ele já começa, né? Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aí ele começa a profetizar: conheça as suas obras. Pergunta: o que ele começou aqui falando, aquele que tem a mão 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros, foi o que ele viu no 1, sim ou não? Ele viu isso aqui? Sim ou não, gente? Sim, ok. Mas foi tudo o que ele viu? Sim ou não? Não. Ok. E olha como é que termina a profecia para a igreja de Éfeso. No 7 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus, ou no Éden de Deus. Então ele começa trazendo um aspecto da revelação de Cristo e termina trazendo um aspecto da revelação do reino. Beleza? Aí vamos olhar outra profecia. Igreja de Esmirna, no 2:8, diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Agora vamos olhar a igreja de Pérgamo, 2:12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E começa a profetizar. Pergunta: João teve a revelação plena de Cristo no 1? Sim ou não? Sim. Mas as igrejas tinham a revelação plena? Sim ou não?
Sim ou não? Não. A cada profecia é revelado o quê? Um aspecto do que João viu no 1. Quem está entendendo? E 7 igrejas, 7 aspectos. Cada igreja, ele profetiza falando um aspecto diferente da revelação que ele teve no 1. E no final de cada profecia, ele traz um aspecto diferente do reino. Um diz, ao que vencer, será dado uma pedrinha branca. Outro, que vencer, vai ter acesso ao maná escondido, e por aí vai. O que eu quero começar meditando com você é o seguinte: 7 igrejas, 7 profecias. As 7 profecias eram fiéis, sim ou não? Sim. Mas elas tinham a total revelação de Cristo? Sim ou não? Não. João teve? Sim. Mas cada igreja houve o quê? Uma parte, um aspecto. Qual era a única maneira, primeira, a pergunta que eu tenho hoje para isso lembra que é uma conferência, a gente está conferindo, eu não estou ensinando, não estou pregando. Qual era a única maneira das 7 igrejas conseguirem alcançar a revelação plena de Cristo? 7 igrejas, 7 aspectos. Qual era a única maneira? Conferindo, os 7 deveriam conferir entre si. E a revelação de um ia o quê? Completar a outra. E aí eles iam ter a revelação que o João teve no capítulo 1. Quem entendeu isso? Você entendeu isso? O problema é que às vezes nós temos uma revelação que é digna, que é fiel, mas ela não é completa, ela é parcial. E a gente toma essa revelação que nós recebemos como tudo, e a gente acha que nós temos o quê? A plena revelação. Mas nós não temos, nós temos parte. Nós só podemos chegar a uma revelação plena de quem é Cristo, de quem é o seu corpo, de quem é a sua obra, se como igreja nós nos juntarmos para conferir aquilo que estamos vendo e ouvindo. Porque o que eu estou vendo e ouvindo é parte, e o que o Mike está vendo e ouvindo, o que o Ângelo, o Harold, o Fábio, o Michel, são partes. E outras pessoas, nós só vamos nos completar com uma revelação de quem Ele é, se nós sentarmos para conferir. Quem entendeu isso? Por isso nós estamos aqui, para conferir. A gente não veio aqui para concordar em tudo, geralmente a gente discorda, às vezes é até divertido, mas a gente veio aqui para conferir. E o interessante é que pessoas totalmente diferentes, pessoas de idades diferentes, pessoas de lugares diferentes, que quebram o seu preconceito e sentam numa mesa para conferir uns com os outros. O que você está ouvindo? Eu estou ouvindo isso, então vamos juntar e a gente vai ter uma revelação. Estamos juntos nisso? Quem entendeu? Então o primeiro conselho para você é: você precisa procurar alguém totalmente diferente do teu meio, totalmente diferente do lugar onde você está acostumado a ir, para ouvir o que essa pessoa está falando. Porque enquanto você só sentar com pessoas que concordam com você, você sempre vai ter parte, nunca plenitude. Paulo disse em 1 Coríntios 2,16: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele disse que ele tinha a mente de Cristo? Não. Ele disse o quê? Nós temos. Você sabe qual é a única maneira da gente alcançar a revelação da mente de Cristo? De maneira coletiva. Então a gente tem que parar de brincar sabe a brincadeira do eu concordo? Não, porque só prega na comunidade que eu faço parte quem concorda com tudo o que eu penso. Então, enquanto você continuar pensando assim, você sempre vai ter parte. Nós precisamos conferir. Quem entendeu isso? Ok. Abre em Provérbios 29, 18, por favor. Texto muito conhecido. Provérbios 29, 18. Diz assim:
não havendo visão profética ou profecia, o povo, o quê? Se corrompe. Eu gosto da palavra que hebraica que fala que o povo se desintegra. Então, não havendo visão profética, o povo se corrompe ou se desintegra. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, baseado em que nós vamos conferir? Naquilo que estamos vendo. Naquilo que estamos vendo. João, quando começou a profetizar para as igrejas, ele profetizou o quê? Sobre cada igreja. O que ele pensou? Cada aspecto da revelação de Cristo que ele profetizou foi o que ele viu no capítulo 1. Oh, aleluia. Depois que eu fiz aquela propaganda para você, hein? Aleluia. Glória a Deus. Vai vender todas as camisas hoje, Fábio. Glória a Deus. Vamos crer nisso. João profetizou o que ele viu. O que ele viu. E eu quero convidar você a gente começar a pensar sobre isso. Qual é a base da nossa conferência? Não é as nossas experiências, não é as nossas expectativas, mas é o que estamos vendo. Vamos olhar Hebreus 11. Esse texto ele me apavora um pouco, falando sobre Moisés. Hebreus 11, 24. Hebreus 11, 24. Diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Aí chega a parte que me apavora. Por amor de quem? Por amor de Cristo. Está falando de Moisés, não está falando de Pedro, João, no barquinho. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava o seu galardão, ou sua promessa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou por quê? Porque ele via aquele que é invisível. Via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, e por aí vai. Por que Moisés fez tudo o que ele fez? Porque ele viu. Ele viu a quem? A Cristo. Já parou para pensar nisso? Que Moisés foi atraído por Cristo até uma sarça que ardia, e ele se encontrou com o próprio Cristo naquela sarça. E pela revelação que ele teve de Cristo, brotou um amor, uma paixão no coração dele que fez fazer todas as loucuras que ele fez. Tudo o que Moisés fez foi porque ele viu a Cristo. Ele celebrou uma Páscoa de um cordeiro imolado porque ele viu a Cristo. Ele sabia que Cristo, aquilo era um sinal, que haveria de vir alguém que ia ser imolado. Ele edificou um tabernáculo porque sabia que ia vir aquele que ia ser a casa de Deus. Ele proclamou a lei de Deus porque por amor àquele que era a palavra de Deus. Quem está entendendo? Ele tinha uma visão, por isso ele fez todas as loucuras que ele fez. Havia uma paixão no coração dele, por amor a Cristo, por amor à sua visão. Ele fez toda a loucura que ele fez. Baseado nisso nós queremos conferir, não nas nossas experiências, não nas nossas expectativas, mas naquilo que estamos vendo. Amém? 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 Ok, então vamos continuar. Baseado nisso, eu quero traçar um parâmetro, que eu creio ser um bom parâmetro para a gente usar como base para essa conferência, o ato de conferir. E eu quero usar o texto de Êxodo 17. Não, perdão, Números 20. Números 20, versículo 7.
Números 20, versículo 7. Diz assim: diz o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, o que ele mandou ele fazer? Fala a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Moisés levantou a mão, e o que ele fez? Feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar esse povo, por isso vocês não farão entrar esse povo na terra que eu te dei. O povo está com sede, está brabo, briga com Moisés, e de repente Deus chega para Moisés e fala: Moisés, vai lá, vai diante da rocha e fala a rocha, e vai sair água e todos vão beber. E aí Moisés está irado, está brabo, o que ele faz? Ele fala a rocha? Não, ele pega a vara e faz o quê? Bate na rocha. E aí, o mais interessante é que o quê? Sai água, e o povo bebe. E aí Deus vai e fala: Moisés, porque você não creu em mim, você e Arão vão morrer. Tipo, morre, né? E eu tenho uma pergunta para você. Por que você acha que Moisés bateu na rocha? Eu tenho uma perspectiva particular, e eu creio que muitos anos antes, em Êxodo, o povo teve sede, e Deus chega para Moisés e fala para ele assim: Moisés, vai lá e bate na rocha. E Moisés bateu, muitos anos antes, saiu água da rocha, e funcionou, foi bom, todo mundo foi abençoado, teve avivamento, todo mundo pulou de alegria, e foi uma bênção. Muitos anos depois, teve o mesmo problema, diante da rocha, e Deus chega para Moisés e dá um segundo mandamento para ele, fala assim: agora Moisés, para sair água você vai ter que falar a rocha. E Moisés, ele está tão acostumado com o método que funcionou no passado, que ele nem ouve o que o Deus está falando para ele. Ele nem ouviu fala a rocha, ele apenas ouviu rocha. Vai lá na rocha e faz sair água. E ele foi com a vara que sempre deu certo, porque no passado deu certo, porque Deus falou no passado que era para bater na rocha, então é certo que é para bater de novo. Só que era um novo tempo, uma nova etapa. Deus tinha uma estratégia diferente para transicionar a mente de Moisés para um novo tempo, para entrar numa nova terra. E ele vai, e em vez de ouvir o que Deus está falando naquele momento, ele está preso no que funcionou lá atrás, ele está preso na sua experiência. Não, porque a minha experiência diz que isso aqui dá certo. Não vamos, time que está ganhando, não muda, não é isso? Então Moisés vai lá e tasca ali a vara na rocha. Aí o mais legal é: Moisés obedeceu a Deus? Não. Mas saiu água? Saiu. Não é muito. Esse é o meu Deus, né? Meu Deus é muito divertido. Aparentemente estava tudo bem, não é isso? Aparentemente era avivamento. Mas Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, você não está pronto para entrar na terra. Morre. Sabe por que Moisés não estava pronto para entrar na terra, queridos? Eu creio, e alguns amigos doidos meus creem igual a mim. Sabe por que Deus falou para Moisés: Moisés, sobe aqui, morre, vamos morrer? Porque o líder que entrar na terra ia ter que ser um líder que ia ter que chegar diante de uma muralha e gritar para aquela muralha cair. Por isso Deus chega para Moisés e fala: Moisés, lá atrás você bateu na rocha, não foi? Funcionou, é um novo tempo, é um novo método. Agora fala a rocha, chegou o tempo de falar.
O tempo da guerra acabou, agora chegou o tempo do sacerdócio. E ele está preso à sua experiência, e ele não ouve. E aí Deus pega um profeta, que deveria aprender a falar, gritar para uma muralha cair, ele não estava pronto para isso. Você imagina, se Moisés, Deus mandou ele falar a rocha, ele bateu na rocha, se Deus manda ele gritar para a muralha cair, o que você acha que ele ia fazer? Ele ia dar cabeçada naquela muralha até ela cair, querido. E ele pega um guerreiro, Josué, e transforma num profeta. E fala: Josué, você está pronto, vai lá. Grita e a muralha caiu. Quem está entendendo? A nossa visão não pode estar baseada na nossa experiência. Muitas pessoas estão morrendo hoje, porque estão presos à sua experiência, aquilo que funcionou no passado. Quem crê que nós estamos num novo tempo? Ok. Mas o nosso problema é que nós estamos tão aficionados com aquilo que ouvimos no passado, com aquilo que deu certo, em proteger aquilo que geramos, entende isso? Que nós não estamos prontos para ouvir o que Deus está falando hoje. Nós não podemos basear a nossa visão na nossa experiência. E nós não podemos basear a nossa conferência em experiências pessoais. Naquilo que deu certo. Ah, mas há 30 anos atrás Deus falou isso comigo, me deu uma estratégia. Ah, mas há 50 anos, mas no avivamento de Gales. Não, mas nós temos que voltar a ser a igreja de Atos. Não, nós não temos que voltar a ser a igreja de Atos. Nós temos que ser a igreja de hoje. Quem entendeu isso? Porque Deus está falando algo para nós hoje. Sim ou não? A nossa visão não pode ser baseada na nossa experiência. Primeiro ponto. E o mais interessante é que sai água. Havia uma aparência que estava funcionando. Ah, mas a igreja do Brasil está crescendo. A igreja do Brasil tem, a igreja evangélica tem 50, milhões. Porque estamos em avivamento, estamos crescendo. Aparentemente está tudo bem. Aparentemente está bom. Está saindo água, o povo está bebendo, o povo vem para o culto, é abençoado. Está festejando, é legal. Aparentemente está bom. Mas a realidade é que está mal. Porque estamos vivendo baseado nas nossas experiências de 15, 20, 30 anos atrás. Outro ponto, sobre como devemos basear nossa conferência. Abre em 2 Reis 6, por favor. Primeiro ponto que eu falei, nós não podemos basear a nossa visão na nossa experiência, mas naquilo que Deus está falando. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. Nós temos aprendido nesses dias que o som das águas, ele é constante. Você que é um bom carioca, se você for para diante da praia e ficar um dia inteiro diante do mar, em alguns momentos a água pode ser turbulenta, pode ser... Em outros momentos ela pode ser suave. Em algum momento o som da água ele é forte, em outro momento ele é suave. Mas o som de muitas águas tem uma característica, ele nunca para. A voz do Senhor é como o som de muitas águas, ela está sempre em movimento. Ele está falando hoje, assim como ele falou há 15, 20, 30, 100 anos atrás. 2 Reis 6, do 1 ao 7. Todo mundo abriu, menos eu. Segunda Reis 6. Esse é um texto que eu tenho pregado muito nesses dias. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide.
Disse um: serve-te de ires com teus servos, e tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram a madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água e gritou e disse: ai, meu senhor! Porque o machado era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali, fez flutuar o ferro do machado. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e tomou. Eles eram uma casa de profetas. Eliseu era o líder daquela companhia, e aí existia uma casa que funcionou por um tempo, uma casa que acomodou eles num tempo, mas eles estavam em outro tempo, e eles precisavam de uma nova casa para acompanhar, para comportar um novo tempo, porque a casa que servia no passado não servia mais para aquele momento. Então eles começaram uma edificação, uma construção de uma nova casa, para um novo tempo, para um novo momento, para uma nova estação. E daí, então falaram: vamos construir uma nova casa. E eles disseram: beleza, vamos construir. E aí todo mundo vai, começa a construir, e o discípulo do profeta pega um machado emprestado, e ele vai cortar madeira. Quando ele vai cortar, o que acontece? Ele não vê que o ferro está preso, o ferro voa, cai na água, tem que chamar o profeta meio que dá um X-Men, um Magneto, faz flutuar o negócio, parada meio Marvel, né? Mas o que me chama a atenção nesse momento é o seguinte: eles estavam construindo uma nova casa, para um novo tempo, e o cara foi lá e pegou um machado emprestado, e ele foi na madeira, e o machado afundou. A pergunta é: por que esse cara fez essa lambança? Quando eu olho para isso, para mim é muito claro. Por quê? Porque esse cara não sabia usar esse machado. Porque o machado era o quê? Era dele. O machado era o quê? Era emprestado. E ele pegou um machado emprestado que não era dele, ele não sabia usar, ele não tinha intimidade com aquele machado, ele não sabia como prender aquele negócio direito, ele não sabia usar aquela ferramenta, não era dele. E ele toma aquilo para uma edificação, e ele quebra a cara, porque era emprestado. O Brasil está sofrendo de um câncer hoje. Sabe qual é o câncer que a igreja brasileira está sofrendo? Falta de identidade. O latino-americano tem esse problema. O Mike pode falar mais que isso, mas no norte-americano, alguns lugares da Europa, na escola já o menino, ele é incentivado a ser um visionário, a ser um empreendedor. O sucesso para um americano, ele ser um empresário, montar um negócio. Por isso que os maiores, esses gênios da informática, a maioria desses caras nem terminou a faculdade. Porque desde adolescente os caras estão tentando inventar algo, tentando empreender em algo, tentando aplicar uma visão. E a maioria deles conseguiu sucesso errando muitas vezes. São visionários, são videntes. Eles têm uma visão. O latino-americano não, ele é treinado desde criança. Qual é o sucesso do brasileiro? Sucesso, para você ser bem sucedido, ou você vai trabalhar, ser funcionário público, ou você vai trabalhar para a Petrobras, ou você vai trabalhar para uma grande empresa. Não é isso? Esse é o sucesso. As crianças não crescem com a gana. Eu preciso construir algo, eu preciso ter uma visão, eu preciso ser um empreendedor. E o problema é que a igreja está vivendo isso no Brasil. A igreja está sendo afetada pelo espírito que assola o Brasil. Tudo que nós fazemos hoje é importado. Não se canta mais música feita no Brasil. É tudo versão. Sabe por que é versão? Porque não tem visão. Se não tem visão, não tem composição. Se não tem composição, não tem música. Então a gente olha as músicas fantásticas da Bethel, da I-Hop, da galera lá de fora, e a gente acha fantástico. A gente vê o vídeo do cara tocando a música e faz nuvem de ouro, desce e chove ouro e todo mundo é curado, e a gente olha aquilo lá, aquela glória, e fala: beleza, vamos pegar, vamos fazer uma versão, vamos pegar esse machado emprestado, vamos fazer uma versão,
e a gente vai dar tudo certo, a glória vai vir também. Vamos botar um time da guitarra diferente, e aí vai dar certo. E a gente está tentando construir uma casa com machado emprestado, e está afundando, porque não tem visão. Eu não sou tão antigo, eu tenho 35 anos de idade, mas eu tenho 35 anos de igreja evangélica, é uma benção. E desde que eu me entendo por gente, eu vejo isso na igreja. Ah, não, tem uma visão lá na Ásia, está dando certo lá? A gente vai lá, vê o que o cara está fazendo lá, copia, pega a ferramenta e tenta implantar aqui, e não vai dar certo, igual, porque não tem autoridade sobre isso, é machado emprestado. Aí a gente vai lá, tem um movimento na Argentina, avivamento acontecendo, a gente vai lá, tenta pega o método, como é que faz o culto, como é que não sei o quê, vou fazer igual, e aparentemente está saindo água, mas a realidade é que não tem autoridade, não tem visão, é emprestado. Quem está entendendo isso? Nós precisamos hoje de visão. Sem visão profética, o povo está se desintegrando. Nós precisamos de conferência. Sabe o que é conferência? Vamos sentar aqui, o que você está vendo? O que você está vendo? O que você está vendo? Entende? Nós podemos ser inspirados por ministros lá de fora, isso é uma bênção. Eu amo de Bill Johnson, eu gosto de ver as reuniões da Bethel, ver os turnos da IHOP, eu curto ver ministrações de profetas de fora, ver vídeos do Bob Jones falando, eu amo isso tudo. Esses homens me inspiram, mas o fato deles me inspirarem não me dá o direito de querer tomar aquilo que é deles e tentar copiar. Não vai dar certo. Quem está entendendo? Nós precisamos de visão no Brasil, nós precisamos de visão profética. O que Deus está falando para o Brasil? Não é o que Deus está falando lá na Europa, é o que Deus está falando para o Brasil. Nossa visão não pode ser baseada na nossa experiência. Nossa visão não pode ser baseada em ferramentas emprestadas. E a terceira coisa que eu queria deixar, em Atos capítulo 2, você pode abrir. Atos 2. Vamos ler o 17. Uma profecia de Pedro. E acontecerá nos últimos dias, diz Adonai, o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Derramarei do meu espírito sobre alguma carne. Toda a carne. Toda a carne. É Pedro que está profetizando. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens verão visões e sonharão, os vossos anciãos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Pedro está profetizando que se abriu um tempo, a partir daquele momento, em que o Espírito estava sendo derramado não sobre 120, mas o Espírito estava sendo derramado sobre toda a carne. Foi Pedro que disse isso. Foi ele que profetizou. Quantos acreditam que isso é uma revelação de Deus? Sim ou não? Sim. Mas o que acontece? Que em Atos 10, Pedro está orando no terraço da casa do cara que estava hospedando ele lá. E ele está orando e de repente tem uma visão. Qual foi a visão que ele teve? Veio do céu um lençol, parada assim, de filme, né? Um lençol, e se abre. Deus é muito divertido. Eu gosto muito dessa parada do profético, é muito legal. Às vezes o pessoal chama o pessoal de maluco, né? Mas não lê o que está na Bíblia, né? Pô, maluco é esses caras aí, velho. E aí Pedro está orando, de repente desce um lençol, lembrando que ele é um judeu, né?
testa dura, desce o lençol, abre, e ele vê todo tipo de animal, e Deus fala o que para ele? Mata e come. Aí o que ele responde? Jamais vou comer coisa impura. Mas o que ele tinha profetizado mesmo? Que o Espírito ia ser derramado sobre toda. Aí quando Deus mostrou a carne que ele tinha purificado, come agora, aquilo que você profetizou agora, lá atrás, agora você vai entrar nisso, entra nisso agora. Aí ele falou, não vou entrar nisso não, jamais. Não, porque me foi dito lá que era impuro. Não, mas é um outro tempo, querido. Um outro tempo. A nossa visão não está baseada na sua experiência, na sua tradição, é no que Deus está falando agora. Deus está falando agora, mata e come. Não, mas não vou comer não. Não, mas você que falou, querido. Você falou que o Espírito ia ser derramado sobre toda a carne. Deus estava mostrando para ele que era um novo tempo onde ele ia fazer um rebuliço nos gentios. E aí Pedro vai para a casa de Cornélio, não é isso? Aí quando ele começa a falar, o que acontece? O que acontece? O Espírito cai sobre eles. Pedro tinha profetizado isso, o Espírito vai cair sobre toda a carne. Mas ele não estava crendo naquilo que ele profetizou, o cabeçudo. Ele teve uma visão, mas a expectativa dele estava equivocada. A nossa visão não pode ser baseada na nossa experiência. A nossa visão não pode ser baseada em ferramentas emprestadas. E a nossa visão não pode ser baseada na nossa expectativa. Pedro tinha uma palavra correta, mas ele não soube entrar, não soube desenvolver o cumprimento daquela palavra. Ele não entendeu, não teve sabedoria para entender como Deus estava desenvolvendo aquilo que ele tinha profetizado. O cabeçudo tinha profetizado, mas Deus teve que convencer a ele que a profecia dele estava certa. E aí quando ele começa a falar, o Espírito cai sobre os gentios. Aí eu tenho uma pergunta aos amados nessa noite. Deus usou Pedro para converter Cornélio ou usou Cornélio para converter Pedro? Queridos, Deus usou Cornélio para converter o coração duro de Pedro. Porque ele tinha revelação, mas faltava a ele sabedoria para entender os processos de como Deus estava desenvolvendo a revelação. Então, o outro parâmetro que cremos que essa conferência precisa ter é que a nossa visão não pode ser baseada na nossa experiência. Vamos repetir isso, tipo, legal? Diga assim, a minha visão não pode se basear na minha experiência, naquilo que já deu certo no passado, mas naquilo que ele está falando agora. A minha visão não pode se basear no que está dando certo com o outro. Não pode se basear em ferramentas emprestadas. Tem que se basear no que ele está falando agora para nós. E em terceiro lugar, a nossa visão não pode estar baseada nas nossas expectativas. Pedro tinha uma palavra certa, mas não havia sabedoria para ele entender os processos. E eu não sou contra Pedro não. Eu gosto de Pedro pra caraca. Eu amo aquele cara, eu sou meio igual a ele, cabeçudo. Pedro era bom nisso. Pedro ele fala assim, Jesus diz assim, quem que eu sou aí para você? Aí Pedro falou, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Muito bom, porque foi Deus que te revelou isso. Ele tinha acabado de profetizar, você é o Cristo. Aí passa 5 versículos, ele fala assim, né? Passa 5 versículos, aí ele fala assim, eu vou morrer. Aí Pedro, jamais você vai morrer. Sai de mim, Satanás. Entendeu? Ele tinha a revelação certa. Você é o Cristo. Só que ele faltava sabedoria para ele entender o processo de cumprimento. Ele tinha a revelação, mas ele queria que se cumprisse da maneira dele. Não, você é o Cristo, mas você vai ter que reinar, sentar no trono aí, a gente vai matar Herodes, vai matar todo mundo, revolta amada, manda soltar lá o Barrabás lá, nós vamos arrepiar. Você é o Cristo, cara, você vai ser rei, você é fera. Aí ele, raia-te de mim, Satanás. Entendeu?
Nós somos uma geração que ouvimos muitas coisas, temos revelação sobre nós, mas o nosso problema é falta de sabedoria para entender o processo de Deus para isso. Há uma palavra em 78, 74, que falaram sobre o Brasil. Brasil será, quem sabe, um celeiro de missionários, não é isso? Para as nações. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem nisso mesmo? Tá. A pergunta é, se você crê nisso, o que nós como igreja brasileira estamos fazendo para que essa palavra se cumpra? Entende? Qual a nossa expectativa? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Glória a Deus. Então eu vou parar por aqui. Então, recapitulando, por que estamos aqui? Porque nós queremos conferir com homens com peso profético, homens, amigos meus, mas não é porque são amigos meus, são homens ferozes em estar diante do Senhor, e eu quero deixar claro aqui que nenhum deles pediu nenhum dinheiro para estar aqui, ninguém pediu oferta, ninguém, nada. Pessoas falaram, eu quero ir naquele lugar, nesse ajuntamento, nos sentamos naquele lugar e ouvimos o que Deus está falando agora, para nós, nessa geração. E não só isso, tomarmos tudo aquilo que Ele já disse, e estarmos diante dEle também e pedimos a mesma oração que Paulo fez, vos conceda espírito de revelação, mas espírito de sabedoria. Para quê? Para que a gente possa entender quais os processos que precisam se cumprir, para aquilo que já foi dito se cumpra no Brasil. Então nós estamos aqui para isso. E a nossa visão não pode ser baseada em nossas experiências, naquilo que é emprestado, e nem nas nossas expectativas, é naquilo que Ele está falando. Não só nesse final de semana, mas aquilo que Ele está falando em todos esses anos, e como Ele está se desenvolvendo, e como a palavra está sendo progressiva sobre o Brasil.